Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo sobre um assunto que interessa muita gente, a identificação de pessoas. E para conversar com a gente, aqui ao meu lado está o delegado Maurício Freire, que vai contar um pouquinho desse trabalho. Mas antes, delegado, eu queria começar pelo começo, né? Falar dessa carreira de quase 50 anos de atuação na polícia. Me conta como é que surgiu esse interesse pela polícia. Você sempre quis ser policial, sempre quis ser delegado? Ou foi por causa de um concurso que fez, passou nesse, eu vou nesse mesmo para conhecer? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Lilian. É um prazer, é uma alegria estar aqui com você, com os nossos ouvintes. De verdade, já 48 anos, né, de polícia. Mas inicialmente eu pensava em ser engenheiro, fazer engenharia nuclear, ser astronauta, uma outra coisa que não tem nada a ver, né, com a polícia. Mas aí, na época de exército, eu fui fazer o CPUR de São Paulo, é o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Fiz o curso de cavalaria lá e fui destacado para Mambaí, né, divisa do Brasil com o Paraguai, lá no Mato Grosso. E lá, o pelotão que eu fui destacado era um pelotão de operações especiais que fazia o trabalho de polícia. E aí eu já fui me envolvendo naquilo, né? Quando a gente faz engenharia que sai da matemática, da física e da química há muito tempo, depois é difícil voltar, né? Mas eu já tinha um parente também que era delegado de polícia. E aí logo que eu voltei, tinha um concurso para ser investigador de polícia. Então eu comecei como investigador de polícia, fiquei por 5 anos, enquanto cursava a faculdade, e aí já fui para a faculdade de Direito, porque aí já a ideia realmente era ser delegado de polícia. E aí se apaixonou, nunca mais saiu, 50 anos, eu imagino que o senhor tenha muita história para contar para a gente aqui, principalmente quando a gente lembra de alguns casos que ganharam grande repercussão na mídia. Tem algum para contar para a gente? São vários, Lilian, porque, veja, nesse tempo todo eu passei por quase todos os departamentos de polícia, né? Polícia especializada, narcóticos, DEIC, enfim, operações especiais, o helicóptero. Em cada local sempre a gente tem, né, eventos que marcam muito. A proteção de autoridades, né? A segurança, enfim, de rainhas, príncipes, reis, personalidades, às vezes algum jurado de morte, né? Nossa. Então sempre fica muita coisa. Mas no helicóptero também tem o resgate, o transporte de órgãos, as coisas que são do dia a dia. Então, em cada local, acho que fica bastante coisa, né? Um dia, quem sabe, eu não gosto muito de escrever, eu conto a história para alguém que gosta de escrever, e quem sabe essas histórias, até para servir de exemplo, né? Para servir do que fazer e o que não fazer, porque não é sempre que dá tudo certo. Às vezes a gente programa para um caminho, e esse caminho, né, vira, porque a gente está sempre envolvendo outras pessoas, outras capacidades, né? Então nem sempre dá tudo tão certo como a gente gostaria. Então é importante, eu acho que isso, né? Agora, por exemplo, no caso do Abílio Diniz, que foi um sequestro que muita gente lembra até hoje, foi em que ano que aconteceu? Foi antes de 90, né? E o senhor participou? Participei, eu era chefe do grupo de operações especiais. Participou não do sequestro, tá? O senhor participou do sequestro, falando do sequestro assim, parece não, tá? Participou do resgate, do resgate, né? Exatamente. Do empresário. Porque, de verdade, eu era chefe do grupo especial de resgate, de retomada e negociação de reféns. Mas a investigação toda foi pelo Departamento de Homicídios, né? E quando localizaram o local, o cativeiro, enfim, eram pessoas muito preparadas, né? Sinalização de participar de grupos de terror, que a casa estaria inclusive com explosivos. Então nós fomos chamados, fizemos o cerco daquele local, enquanto se procedia a negociação. Se não tivesse sucesso, e graças a Deus houve a negociação, o nosso grupo queria entrar e intervir para resgatar o senhor Diniz. Agora, aproveitando que a gente está nesse assunto, me ocorreu agora um caso de uma senhora que estava numa loja de cachorros ali, de ração para cachorro, enfim, no Morumbi. Sim. E as pessoas, ela só foi resgatada graças, claro, à atuação da polícia, mas também à atuação de pessoas que passavam. Uma deu uma informação, a outra ligou para a polícia, outra falou da placa do carro. Enfim, é importante um momento de união quando se depara diante de algo que
parece que não está bem, ou alguém está se machucando, sendo violentada, ou alguém está sendo colocado à força dentro de um carro. Essa mobilização é muito importante, né, delegado? É fundamental, Lilian. E o que acontece normalmente, as pessoas não querem se envolver. Fingem que não estão vendo. Se não aconteceu comigo, foi com o vizinho, eu viro para o lado e não me envolvo. Até esse programa de vizinhança solidária vem quebrando um pouco isso, que já existe em outros países, ou seja, pertencimento da comunidade e trabalho conjunto. A gente não tem bola de cristal, então a gente precisa dessas informações, principalmente num caso desse, onde há o refém. Nós precisamos de muitos detalhes. Então as pessoas às vezes sabem quantas pessoas realmente estão lá dentro, que tipo de equipamento eles estão usando, que tipo de arma, se é uma faca, se é um revólver, uma arma longa, enfim, quantos reféns tem lá, o estado, se os reféns têm algum problema de saúde. Então a coletividade ajuda muito, né? Muito. E aí o senhor mencionou que teve nesses 50 anos atuação em várias frentes e uma delas era pelo ar, né? Em helicóptero. Primeiro, parabéns pela coragem, todos os dias entrar no helicóptero e trabalhar dessa forma, enfim. E hoje, por exemplo, a gente acabou de ter a notícia de um copiloto de um helicóptero no Rio de Janeiro que foi atingido, né? O senhor tinha medo? Tinha alguma operação que o senhor tinha medo quando envolvia, né, essa criminalidade que a gente vê aí? Hoje, para todos nós que atuamos na aviação de segurança pública, é um dia muito triste porque o comandante Felipe está num estado grave, foi baleado numa operação e às vezes a pessoa vê o helicóptero apenas naquela intervenção policial. Mas de verdade o helicóptero faz o salvamento em água, né, principalmente com o time dos bombeiros, o transporte de órgãos, todos os dias a gente é acionado, principalmente em São Paulo, o trânsito de São Paulo é uma loucura. O órgão tem um tempo, né? Cada órgão tem um tempo de vida. Você não consegue chegar com esse órgão. Então, o helicóptero é muito demandado. Então, não tem nada que pague, nada melhor no mundo do que você voltar para casa e ajudar a salvar alguém. Então, esse eventual medo que se possa sentir de uma atividade dessa, acaba a gente esquecendo. O pessoal, o time, e eu falo isso e com muito orgulho, por ter começado a aviação de segurança pública aqui no Brasil, ter participado muitos anos no nosso helicóptero, ter visto as aviações do Brasil surgirem, o time que está, e eu falo time porque é um time único, não importa se é em Manaus, se é na Bahia, se é no Rio Grande do Sul, a gente está sempre se falando, sempre trocando informações, tecnologia, é um pessoal com muita dedicação, que não importa se está, às vezes, arriscando aquele bem maior que a própria vida, desde que eu possa salvar alguém. E como é que puxando agora uma sardinha aqui para o meu lado, como jornalista, como é que é o trabalho de vocês na época do helicóptero, ao lado da visibilidade dada por uma emissora de TV? Por exemplo, a gente tem muitas vezes esses programas da tarde que o comandante tal está com a gente. É importante essa divulgação e qual é o limite para não atrapalhar a operação em andamento? É muito importante, mas tem que ter aquele limite. Tem que ter uma parceria, né? Parceria. No início foi muito difícil. Era uma guerra, né? Às vezes a aeronave da mídia queria estar mais baixo do que a gente, mais próximo, passar aquilo ao vivo, direto, né? Mas com o tempo, a gente vai se conhecendo e vai entendendo a importância disso. Então, hoje, os comandantes que estão nessa aviação de imprensa, todos são muito próximos da aviação policial, se respeitam muito. Um grande exemplo, se você me permite, o comandante Hamilton, né, que é um exemplo de pessoa, um exemplo de comandante, que sabe até onde vai, sabe até onde ele pode passar aquilo. Muitas vezes pega até cenas que depois passa para a gente e fala, olha lá, presta atenção nisso, quase aconteceu aquilo, mas eles preservam essa imagem que é importante, porque é a imagem que está sendo transmitida e que não é só a população que está vendo, né? O marginal também assiste. Exatamente. Então, por isso é importante. Mas hoje, graças a Deus, é muito entrosado esse time. E em relação aos voos noturnos, foi graças ao senhor que começou esse trabalho? Pois é, nós lá no início da operação policial era proibido o voo de helicóptero à noite, mesmo que visual, né? Hoje é permitido o voo visual, algumas aeronaves que têm a capacidade do voo por instrumento, sim, mas não são todas. Então antes era proibido, realmente era proibido,
e era nascer e pôr do sol. E às vezes a gente chegava lá às 6 horas, 15 para 6 da tarde, era dia claro ainda, mas era o pôr do sol, né? E a gente não podia decolar. E aí, por algumas oportunidades lá, nós acabamos arriscando. Então, o chefe da torre, o controlador de voo, informava, olha, lembro que o voo noturno é proibido e se o senhor decolar é por conta e risco. E a gente acabava assumindo a conta e risco porque era para salvar alguém. Então, a gente não saía para patrulhamento, a gente não saía, enfim, para outras missões, para treinamento, a gente saía para salvar vidas. E felizmente, aí, em 2, 3 oportunidades, eu tive a participação disso. E aí um coronel, amigo nosso também, atirador, né, enfim, que vivia ali próximo do Campo de Marte, ele resolveu fazer uma reunião e aí surgiu a regulamentação, né, justamente da onde a aeronave poderia estar ou não, as especificidades do voo policial, né, às vezes saindo de uma aerovia, às vezes chegando muito próximo de um aeroporto. Tudo isso foi sendo construído graças a esse início, né? Essas missões iniciais foram terríveis. E o final, como é que foi? A sua despedida? Sente saudade de, nossa, hoje eu queria trabalhar no céu. O senhor teve uma despedida emocionante. Conta um pouquinho pra gente como que foi o último voo. É verdade. Me pegaram de surpresa lá, né? Porque às vezes a gente vê até na mídia um comandante com muitos anos, né? Quando ele retorna do primeiro voo, os bombeiros jogando água lá em cima da aeronave e tal, mas a gente nunca imaginou que fosse acontecer isso, né? Comigo e principalmente com um helicóptero, né? A gente vê muito com avião. Mas no último voo meu, justamente chamaram esse primeiro controlador de voo, primeiro voo. Então, o primeiro voo que eu fiz, ele era o controlador da torre, depois ele aposentou e a equipe lá da torre de controle acabou chamando esse controlador. Então, quando eu já decolei, eu já senti alguma coisa diferente para a última missão, porque eu achava que era a voz daquele controlador inicial. E na volta, justamente, aí tinham lá carros de bombeiro, enfim, as viaturas do Garra, do GOI, do GER, e eu falei, pô, tem alguma coisa diferente, né? E aí eles fizeram uma homenagem, enfim, falaram um pouco da trajetória, e isso no ar, né? E todas as aeronaves ouvindo. Então, aí cumprimento de outros comandantes de companhia aérea, é emocionante. Difícil segurar a lágrima, né? Difícil segurar porque são muitos anos, né? São muitas missões, mais de 500 transportes de órgão, né? Então, realmente é um lugar que a gente fica. Não quero dizer que os outros não são bons, todos são muito bons, todos nos trazem muito orgulho quando a gente ajuda alguém, mas eu acho que a aeronave tem isso, né? Principalmente no resgate de uma vítima, então colocar uma vítima no hospital, ajudar a salvar essa vítima, ajudar num transporte de órgão, isso é maravilhoso. E agora o senhor está à frente do IRGD, que é o Instituto de Identificação. Pouca gente sabe da importância desse trabalho e da identificação, né? Como é que ocorre, por exemplo, num acidente? Como é que é o trabalho de vocês? Veja, a gente cuida, inicialmente, todos pensam que só faz a carteira de identidade, só o RG. Só fazer o RG no estado de São Paulo, são 22 mil carteiras de identidade por dia que são expedidas. É muita coisa. Entre primeiras vias e segundas vias, né? Porque a renovação do documento, às vezes a pessoa perde o documento, então o volume é muito grande. Então, o que acontece? Quando você tira uma carteira de identidade, você tira uma fotografia, faz uma assinatura forense e coloca ali em posição das 10 impressões digitais. Isso fica num arquivo. O arquivo hoje do Estado de São Paulo é de 70 milhões de prontuários, porque o Instituto tem 117 anos. Então, há 117 anos vem fazendo isso. Então, no caso de um incidente, de um acidente, a gente pode receber dos institutos médicos legais aquela planilha onde foi coletada a impressão digital. E aí a gente vai buscar no banco de dados para ver se realmente aquela impressão digital pertence a determinada pessoa. Muitas vezes a pessoa é desconhecida, ela chega ao IML sem que ninguém reconheça, porque o médico legista atesta a causa-morte. A família reconhece e quem identifica é através da imposição da impressão digital.
num acidente como lá de São Sebastião, aquele clamor da família, ela quer, de alguma maneira, até ela espera que o parente dela não tenha colapsado, mas ela, a primeira pessoa que ela vê, ela acaba reconhecendo. E de repente você mostra um outro corpo e ela, nossa, é esse aqui. Então, naquele trauma que a pessoa está, só o reconhecimento é muito pouco. Então, por isso que se exige a identificação através da impressão digital. E quando o corpo não possui mais essa identificação, quando não é possível reconhecer por meio da digital? Mesmo que o corpo esteja em avançado estado de putrefação, mesmo que esteja carbonizado, como no acidente lá da Voipass, normalmente a pessoa, quando carboniza ou quando está sobre fogo, ela faz esse movimento. Então, preserva mais a parte da impressão digital. Então, são coletadas as falanges, a gente tem um laboratório de necropapiloscopia no Instituto, esse laboratório, os técnicos vão fazer a hidratação, vão recuperar a segunda, terceira camada da impressão digital ali, vão coletar essa impressão digital e, em muitos casos, isso é possível, mesmo nesse estado avançado. Se isso não for possível, se parte para o segundo momento, que é a arcada dentária. Aí já é com a polícia científica, não é mais a polícia civil. Então, o próprio IML vai buscar a arcada dentária. Mas, por exemplo, criança, dificilmente tem aquela panorâmica. Os pilotos, os tripulantes são obrigados a ter a panorâmica, é mais fácil. Se não tiver pela arcada dentária, aí vai pela antropometria, ou seja, eu tenho uma prótese, né? E depois pelo DNA, que é um processo um pouco mais demorado, mais longo, enfim, muito mais dispendioso. Há necessidade de alguém fornecer o comparativo, nem sempre isso é possível, né? Como nós tivemos lá em São Sebastião, desceu o morro, a gente não tinha nenhum parente ali naquele momento e nem sabia quem eram aquelas pessoas, diferente de um acidente aéreo, onde você tem uma lista de passageiros. Então, talvez essa busca de comparação seja mais fácil. Então, a impressão digital é fundamental, é um método mais barato, mais rápido e que dá muito sucesso. E no caso de crianças, a partir de que momento é importante o pai e a mãe levarem para fazer um RG? Eu vejo crianças pequenininhas que já possuem o RG e outros que aos 8 anos ainda não têm esse documento. Até pouco tempo atrás, vamos dizer até o ano passado, se a criança conseguisse ficar ali meia firme, né, e tirasse uma fotografia, já era possível tirar esse RG. Então, nós temos RGs de crianças aí com uma semana, 10 dias, 15 dias, às vezes, né? Mas é fundamental que a criança tenha o seu RG. A partir de que idade? Desde o recém-nascido. Recém-nascido. Nós estamos fazendo uma prova de conceito, está muito avançado isso. Eu acredito que esse ano a gente consiga ainda fazer com que na sala de parto a gente já colete aquela impressão digital por meio eletrônico, né? Muito segura para a mãe, muito segura para a criança. Tem um corpo todo clínico, médico, né? De cientistas médicos que estão acompanhando esse processo para não ter nenhum risco, nenhuma contaminação à criança, mas a importância daquela mãe biológica estar linkada, então é coletado da mãe e da criança. Se lá na frente for passar no aeroporto, numa fronteira, for em algum lugar, quiser fazer uma segunda via de um documento e aparecer alguém ali, a gente faz esse confronto, a gente sabe que não é a mãe biológica. Olha, quantos casos de sequestro iriam, né, solucionar? Acho que todos acompanham, né, que o segundo crime no mundo, né, tirando o tráfico de entorpecentes, é o tráfico de seres humanos, órgãos e crianças. Então a gente precisa fazer alguma coisa para reduzir isso. O número de pessoas desaparecidas é muito alto. Então essa identificação civil ajuda muito a reduzir isso, ajuda muito no tráfico de crianças. Então e não precisa ser um incidente, um acidente. Um ônibus que virou, né? Quantos casos a gente tem assim? Muitas vezes, por exemplo, se você pegar um evento grande, uma marcha para Jesus, um show, quantas pessoas se perdem, né? E muitas vezes, às vezes tem o boletim de ocorrência de pessoa desaparecida, às vezes não. A pessoa saiu, sei lá, do Rio Grande do Sul, veio trabalhar aqui, a família nem sabe que foi parar num hospital, que, enfim, está desaparecida, e esse confronto é fundamental.
Agora, eu imagino que sua equipe teve um desafio gigantesco na tragédia do Rio Grande do Sul. Vocês foram para lá, como é que foi esse trabalho? Fomos, graças ao apoio da Força Aérea Brasileira, nós conseguimos embarcar a nossa equipe, uma das primeiras equipes que chegou no Rio Grande do Sul. Trabalhamos lá integradamente com os nossos colegas do Rio Grande do Sul, foi um trabalho incrível, e em pelo menos 40 dos casos, essa identificação foi pelo nosso pessoal. Então é muito importante quando acontece alguma coisa assim, essa solidariedade, esse apoio, né? E o Instituto está sempre de portas abertas, muito interligado com os outros institutos de identificação do Brasil, com a própria Polícia Federal, que tem o setor de identificação. A gente trabalha de uma maneira muito integrada. Ou seja, a parceria acontece em todos os estados do Brasil, a mesma excelência que tem aqui, tem lá também, por exemplo, no Nordeste, no Sul, é uma questão de integração Eu mesmo. posso te dizer que é a mesma excelência, o mesmo cuidado, o mesmo carinho que os papiloscopistas têm, que esse pessoal técnico tem. O que diferencia talvez a quantidade, o volume de casos ou o volume do banco de dados, né? Nosso banco de dados é um dos maiores do mundo. Você pegar, por exemplo, os Estados Unidos, quem é obrigado a ter a carteira de identidade ou a identificação por impressão digital? O militar, que geralmente vai para uma guerra, então pode voltar ou não. O criminal, e nós não, nós temos aqui a identificação civil. Quando você lá nos Estados Unidos tem a Drive License ou a Social Security, você não tem a imposição da impressão digital. Então fica muito difícil no momento de identificação de um incidente, de um acidente, comprovar uma paternidade, ou seja, isso não é possível lá. E aqui a gente já consegue fazer. E essa nova carteira de identidade, qual a diferença da anterior, das regionais, o que muda? A diferença é que cada estado tem o seu sistema de identificação e tem o seu banco de dados. E cada estado você tem um número. Lógico, o número 1, ou o número 10, ou o número 100 começou em todos os estados. Então pode haver uma duplicidade de números, né? E até pouco tempo, você pegasse duas testemunhas e fosse a um cartório, você declararia quem você é. O cartório faz uma certidão de nascimento, você ia num estado, chegava com essa certidão de nascimento, era obrigatório você expedir um documento de identidade. Não importa o nome que você deu, porque está ali num registro civil, na certidão de nascimento. Hoje, há um número integrado. Então, o número se dá pelo CPF. A criança hoje nasce, já recebe um número de CPF. Antigamente, é aquele CPF da família, do pai de família. Muitas pessoas não tinham CPF, né? Hoje não. Cada um recebe esse número, que é único no Brasil. Então, as carteiras de identidade, elas todas vão trabalhar com o número do CPF. Então, vai ser, se eu chegar no Rio de Janeiro, quiser tirar um documento, eu vou lá, vou botar meu dedo, vou passar meus dados, o banco de dados pesquisa, vai falar, olha, você já tem a impressão digital no estado de São Paulo, com ou com outro nome diferenciado. Então, vai dar muito mais segurança. Agora, delegado, para a gente encerrar, acabou o carnaval e a gente teve uma queda no número de roubos de celulares, principalmente, porque a gente pensa no celular agora como algo que a gente tem os documentos, a gente tem o número do banco, a senha, todos os contatos. É uma ferramenta que é extremamente útil para a gente, mas para a criminalidade, para os bandidos, é uma mão na roda, né? Porque você abre, desbloqueia, tem acesso à sua vida praticamente. Quais são as dicas que o senhor poderia dar para quando você tem o celular roubado? Qual a primeira coisa que tem que fazer? Infelizmente acontece, né? Então, infelizmente, às vezes a gente tem que recomendar algumas coisas que não gostaria de recomendar. Tipo, você vê muito, né? A pessoa recomenda, tenha 2 celulares. Mas nem todo mundo pode ter 2 celulares, né? Tire teus dados bancários, financeiros daquele celular, não ande com ele na rua. Infelizmente é isso. Os números, esse ano, os números foram bem menores, mais de 30% menor do que do ano passado. Então houve uma queda acentuada. Uma queda muito acentuada, mas mesmo assim, a gente não pode negar que o número é bastante alto. Então, os primeiros cuidados que a gente recomenda. Primeiro, tem o número do e-mail, aquele número do celular anotado em algum lugar, para se acontecer alguma coisa, você conseguir bloquear ele imediatamente. Segundo que a gente recomenda, evite ao máximo
ter todos os seus dados bancários ali, senhas, compartilhamento de senhas, abrir. As pessoas hoje estão assim alucinadas para viver nesse mundo digital, nessas mídias digitais. Então, qualquer coisa que eu te mando, você imediatamente já quer abrir, não importa o que é. Então, tome cuidado com aquilo que você abre, porque ali ele pode jogar um espião ali no teu celular e extrair esses dados e ter o controle desse seu celular, né? Então, evitar ao máximo isso. Aconteceu, primeira coisa, tentar bloquear senhas, trocar senhas, fazer contato com as instituições, fazer o boletim de ocorrência, e hoje você não precisa mais ir a uma unidade policial, você faz online isso, na delegacia eletrônica, mas aí você tem que ter o número do e-mail para poder bloquear, não só o teu número, mas o número do e-mail, porque isso vai bloquear lá na frente. Infelizmente é um dado necessário, triste, mas é necessário, né? Que todo mundo tem que saber. Infelizmente, Lilian, se a gente andar aí numa Avenida Paulista ou em qualquer lugar, você vê 99% das pessoas assim. Ela podia esperar um minutinho, talvez dentro do coletivo, se é um telefone de emergência, que ela está esperando alguma coisa... Entra numa loja. Exatamente. Né? Entra na loja. Muitas vezes você vê à noite... Como que a pessoa sabia que eu tinha um celular? Porque você está no carro à noite, aquele brilho do celular brilha no painel, no vidro do seu carro. E você vê que ele está com o celular. As pessoas falam, não, mas está escondido no meu bolso, na minha mochila. Mas está com o fone. Se eu estou com o fone, eu estou no mínimo escutando música com algum aparelho eletrônico. Ele sabe que ele está com o celular. Então, esses pequenos cuidados vão ajudar muito e vão facilitar muito. Eu tenho uma falsa ilusão de que o meu celular, por exemplo, a capinha tem uma luvinha para colocar. Se alguém puxar, leva meu braço junto. É melhor evitar, né? Então, de qualquer forma. Ou aquele cordãozinho, o pessoal está usando muito. Também é uma forma de não ser puxado. O cordão ajuda aquele pickpocket que chama, né? Isso. Aquele que vai, né, com aquela habilidade. Mão leve. Mas infelizmente essa habilidade, olha o que a gente tem que, né? Sentir saudades daquela habilidade de tirar do teu bolso, de tirar da tua bolsa. Hoje, a violência, ele vai puxar e vai querer arrancar leva meu braço de você, vai levar. Então, aquelas coisas que lá atrás a vovó fazia, né? Fazia uma bolsinha para enfiar o dinheirinho dentro da roupa, tal, a doleira hoje, né? Você tem que tentar usar um artifício que não te exponha, que não te deixe. E a gente andando no dia a dia na rua, você vê o tempo todo. Às vezes na calçada, eu preciso falar. Ao invés de estar na beiradinha da calçada, pelo menos vá para o lado do muro, né? Esperando o transporte público, aquele que você chama por aplicativo, Uber e tal, fica dentro do local, exatamente, né? Dentro do local, não na calçada ali, e ainda assim, né? Passou, pegou. Viu uma bicicleta vindo no sentido inverso, quer dizer, a bicicleta já não deveria estar na calçada. Ainda vindo no sentido inverso. E você ali com o telefone ali esperando realmente o Uber, né? Então, evite isso. Evite, claro, o ideal seria ter segurança em todos os locais para que a gente não seja vítima de assalto. No mundo ideal seria isso. Exatamente. Né? Mas seja aqui no Brasil, seja na Itália, seja em Paris, em pontos turísticos, essa recomendação é válida. Qualquer lugar do mundo, porque hoje a pessoa ela não quer... Há um tempo atrás ela queria o teu aparelho. Se eu tô com, sei lá, um iPhone moderno lá, 20. Né? Hoje ele não se importa disso. Ele quer o dado que está ali dentro. E não é um privilégio brasileiro. Isso é um privilégio, né, é uma coisa que ocorre no mundo todo. Você coloca toda a tua vida ali dentro, todos os teus dados financeiros. A outra coisa que, se você me permite, que é muito comum. Eu tô no carnaval e eu vou viajar, né? Eu vou viajar e começo a postar um monte de coisa que eu estou viajando. Aí depois a sua casa é visitada, né? Nossa. Então, se tiver que colocar alguma coisa na sua mídia social, coloca quando voltou. Não coloca quando você está fora da sua residência, né? Certíssimo, delegado. E a outra coisa que está pegando agora, o selfie. Então, eu vou, acompanho você, vejo a placa do seu carro, tem os aplicativos, eu consulto os seus dados todos, só falta uma coisa, a tua biometria. Então eu, por algum motivo, principalmente no carnaval, numa festa, numa balada, eu chego perto de você e falo, vamos tirar uma selfie? E você tira a selfie, ele pega aquela tua imagem próxima
porque é diferente de, às vezes, a distância. Ele pega aquela imagem próxima e é tudo aquilo que ele precisa, só aquilo que ele precisa para abrir uma conta por biometria. Gente, é isso. O mundo evolui, mas o ser humano parece que anda para o outro lado, então tome muito cuidado. Ou seja, recomendações mais do que valiosas para garantir a nossa segurança. Delegado, muito obrigada por essas dicas, por essas orientações. Parabéns por essa carreira de 48 anos na polícia. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, parabenizo você, Lilian, por levar às pessoas essas informações, né? Espero que sejam úteis, né? E muito obrigado. É sempre uma alegria estar contigo. Volte sempre aqui com mais informações para a gente. Obrigado. E obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima.